O UFC 323 encerra o ciclo do Ultimate com ESPN, foi o último pay-per-view da história do UFC, e meus amigos, que gran finale. Na minha opinião, foi um dos melhores eventos de 2025. Lutas incríveis, várias lutas nesse card poderiam ter ganho o prêmio de luta da noite, vários nocautes no primeiro round, então no geral foi um evento surpreendente, que não decepcionou nem um pouco. Mas claro que a gente precisa falar da grande manchete, a grande tragédia que aconteceu no co-evento desse sábado. A lesão do Alexandre Pantoja contra o Joshua Van. Pra quem não viu a luta, pra quem chegou de paraquedas, no confronto entre Alexandre Pantoja e Joshua Van, o brasileiro acabou sofrendo uma lesão grave no braço e no ombro. O combate teve apenas 26 segundos, foi bem rápido, não deu pra ver muita coisa, só deu pra ver que o Pantoja tava botando bastante pressão no Joshua Van, e aí o brasileiro foi tentar um chute, o asiático pegou a perna dele e conseguiu derrubar o Pantoja. Nisso que o Pantoja estava indo pro chão, ele acabou cometendo o erro de colocar o braço para dar apoio. O braço totalmente esticado, uma coisa que é bem perigosa. Assim que o Pantoja bateu no chão, o braço dele deu uma envergada, aparentemente ele também deslocou o ombro, e assim que ele percebeu que havia sofrido a lesão, ele já pediu para parar a luta. E dessa forma, Joshua Van se tornou o novo campeão do peso mosca, basicamente sem ter acertado um único golpe efetivo no Alexandre Pantoja. E dessa forma, o longevo reinado de um dos campeões brasileiros mais dominantes da história e o campeão mais dominante da atualidade chega ao fim de forma dramática e bem triste. Até porque o Pantoja não foi derrotado. Ele literalmente sofreu um acidente e não pôde continuar a luta. Dessa forma, o Joshua Van, como último homem de pé, acabou levando a vitória por interrupção médica. A gente tem vários pontos para falar sobre essa luta. A primeira é sobre a comemoração do Joshua Van. É um momento bastante confuso, principalmente para o atleta, porque de um lado ele tá vivendo o melhor momento da sua vida. Ele acabou de se tornar campeão do UFC. Seja lá como foi que acabou a luta, ele agora mudou o status da sua vida para sempre. Ele colocou seu nome na história, se tornou campeão, realizou seu grande sonho aos 24 anos de idade. Por outro lado, tem aquele outro peso, que ele conquistou o cinturão basicamente sem ter derrotado o seu adversário. Então, por um lado, ele tá vivendo o melhor momento da sua vida, só que do outro ele vai acabar sendo apedrejado por estar comemorando uma tragédia. Ele conquistou o cinturão com base de uma tragédia. Seria mais honrado se ele não comemorasse, apenas recebesse o cinturão e tivesse uma postura mais neutra? Claro, mas não dá para esperar tanta coisa no cara que tá ali no meio do momento. Da gente aqui de casa é muito fácil. Não foi uma postura bonita comemorar a lesão do Pantoja, mas no calor do momento nem sei o que tava passando pela cabeça do cara. A segunda coisa que eu queria comentar é que tem muita gente dizendo que a luta deveria ter sido non contest. Só que as lutas não terminam do jeito que a gente quer, não são declaradas do jeito que a gente quer. Existem regras. Querendo ou não, o que aconteceu ali na luta do Pantoja foi 100% legal. Não teve nenhum golpe legal, não houve legalidade. Dessa forma, não abre espaço nem para um no contest e nem para uma desqualificação. Houve uma ação, nessa ação o Pantoja acabou se lesionando, não pôde continuar o combate e dessa forma o Joshua Van foi o último homem de pé. Pela regra, então, Joshua Van venceu o combate. Já a terceira coisa que eu queria comentar é em relação à revanche imediata. Claro, o Pantoja merece uma segunda chance, não só pela forma como a luta acabou, mas principalmente pelo que ele fez no peso mosca, segundo maior campeão da categoria, atrás do Demetrius Johnson. Mas aí vem um porém, porque talvez não aconteça a revanche imediata. A gente não sabe ainda quanto tempo vai demorar para o Pantoja voltar, mas se passar 6 meses ou mais, eu acho que é quase certo que o Joshua Van vai acabar fazendo mais uma luta contra o Tatsu Taira, que nesse mesmo evento nocauteou de forma surpreendente o Brandon Moreno. Dana White, na coletiva de imprensa pós-luta, já disse que pretende fazer eventos em Singapura e no Japão, e o que seria melhor do que ter um japonês disputando o cinturão. Então, nesse meio tempo, enquanto o Pantoja se recupera dessas possíveis lesões que ele sofreu, a gente tem a confirmação da lesão no ombro, não sabe ainda o que aconteceu no braço, nesse meio tempo é muito provável que o Joshua Van acabe defendendo seu cinturão ao menos uma vez. E independente se ele vai perder o título, se o Tatsu Taira vai ser o novo campeão, a única coisa que precisa acontecer agora na categoria é o Pantoja receber um title shot direto em sua luta de retorno, seja contra o Joshua Van ou seja contra o Tatsu Taira. E claro, o fim melancólico de um reinado que a gente não esperava que fosse acabar. O Pantoja era o campeão mais dominante do UFC na atualidade. E foi triste ver que ele ainda queria continuar. Assim que ele estava saindo do octógono, ele meio que se sentia culpado. Disse pro Parrumpa que talvez desse pra continuar, mas não tinha o que fazer. E eu sei da proximidade que o Parrumpa tem por ele teve uma postura muito firme, tava do lado do Pantoja o tempo todo, já levou ele pros bastidores pra poder ser tratado. E é isso, infelizmente, fim melancólico pro reinado do Pantoja, mas a gente espera que ele consiga se recuperar e volte assim que possível. E na mesma noite em que o campeão mais dominante do UFC na atualidade perdeu seu título, o segundo mais dominante também teve o mesmo desfecho. Só que ao invés de um acidente, ele foi batido, definitivamente batido, por um cara que ele tinha dominado há poucos anos atrás. Pois é, meus amigos, Merab Dvalishvili, a máquina georgiana,
finalmente foi parada. Piotr Jan, o cara que foi dominado pelo Merab alguns anos atrás, foi o inesperado regicida. Encerrou o reinado do Merab Dvalishvili. Por mais que eu tenha errado o palpite, eu falei pra vocês que o Piotr Jan merecia o benefício da dúvida. Da mesma forma que o Poatan provou que na primeira luta contra o Ankalaev ele não tava bem, não foi um dia atípico, o Piotr Jan provou a mesma coisa. Na primeira luta ele não tava bem, era um dia atípico, tinha duas lesões, uma na perna e outra no ombro. E nessa luta ele fez aquele tipo de coisa que a gente nunca imagina que um cara vai fazer, que é anular completamente o jogo do campeão. Ele defendeu praticamente todas as quedas do Merab Dvalishvili, uma coisa que a gente achava que era impossível, já que o Merab, com seu gás infinito, ele poderia tentar quantas quedas quisesse, poderia tentar 100, que na 100ª ele ia conseguir. E se tem uma coisa que acontece bastante nas lutas do Merab, é que ele consegue usar bem o seu cardio quando ele força o adversário a gastar mais energia do que ele. Mas o que aconteceu nessa luta foi o contrário. O Merab estava se esforçando tanto para conseguir quedar o Piotr Jan e sem sucesso, que no fim era o Merab quem estava gastando mais energia e não o Piotr Jan. Por mais que o russo tenha assim cansado por causa do ritmo, que querendo ou não é muito intenso do Merab, ele estava muito mais inteiro do que na primeira luta e que dos outros adversários do georgiano. Não só isso, mas ele conseguiu pressionar o Merab e conseguiu encaixar golpes limpos, trabalhando no boxe e principalmente achando aqueles golpes na linha de cintura. E uma coisa que eu sempre critiquei do Merab é que ele não sabe levar um golpe. Ele não sabe disfarçar. Quando ele leva um golpe, ele é bem expressivo a como ele recebeu esse golpe. Por exemplo, o Piotr Jan deu um chute na linha de cintura e imediatamente o Merab deu um grito. Ou seja, ele deixa bem exposto a fraqueza dele, ele deixa bem claro que sentiu o golpe. Por mais que possa parecer bobo o que eu tô falando, isso faz parte da luta, o tal teatro da luta. Você não dá pro seu adversário a certeza de que o golpe dele foi bom. Por isso que tem muito lutador que balança a cabeça e sorri quando levou um golpe bom do adversário, justamente para disfarçar. E outra coisa ruim do jogo em pé do Merab é que ele se desespera muito quando leva um golpe forte. Quando ele tomou esse chute na linha de cintura, quando ele tomou um direto no primeiro round, você vê que ele se desespera, ele já corre pras costas na grade. Mas claro, a gente tem que dar os méritos do Piotr Jan, que bateu simplesmente o melhor lutador de 2025. Como eu falei, anulou o jogo de quedas e conseguiu bater de frente com o Merab na trocação. E que baita surpresa! Em 2022, o Piotr Jan tava com 3 derrotas seguidas, perdeu pro Sterling e pro Sean O'Malley, 2 derrotas que muita gente achou que ele deveria ter vencido. Depois foi dominado pelo Merab, uma luta que ele tava lesionado, 3 derrotas consecutivas, só que aí deu a volta por cima e agora conseguiu ser campeão de novo contra o cara que tinha dominado ele. Próximo capítulo, eu acho que o Merab merece sim uma revanche imediata. Afinal, ele venceu por 50-45 a primeira luta, foi dominado na segunda, nada mais justo do que eu ter um terceiro capítulo. Até porque quem criou essa oportunidade do Piotr Jan receber esse title shot foi o próprio Merab, porque ele queria fazer essa quarta luta em 2025. Da mesma forma, por exemplo, que o Poatan recebeu uma revanche imediata quando perdeu pro Ankalaev, pelos serviços que ele prestou à empresa nos últimos tempos, eu acho que o Merab também merece essa chance. O cara fez 4 lutas esse ano. E como eu falei, de todo jeito, eu acho que o Merab Dvalishvili ainda é o melhor lutador de 2025. 3 defesas de cinturão, 1 derrota. E agora, praticamente toda a categoria masculina do UFC foi zerada. Todos os campeões perderam seus cinturões em 2025. Pantoja perdeu o cinturão, Merab perdeu, Ilia Topuria abriu mão do título, Islam Makhachev abriu mão do título, Jack Della Maddalena perdeu, Dricus perdeu, Poatan e Ankalaev perderam e o John Jones se aposentou. Com isso, Aspinall foi promovido a campeão linear. 2025 foi maluco e parece que 2026 vai ser a resolução de todas essas pendências que ficaram abertas no UFC. Mas é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. É isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.